Olá, bem-vindo a mais esse momento devocional da Igreja Luterana Santíssima Trindade de Joinville, Santa Catarina. Eu sou o pastor Emerson e com muita alegria compartilho com você mais um momento da Palavra de Deus. Iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilho com você uma das leituras bíblicas mais conhecidas da Escritura Sagrada, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Você já deve ter ouvido e lido esse salmo inúmeras vezes. Eu ousaria dizer que esse é o texto da Bíblia mais conhecido em todo o mundo. É um salmo belíssimo, escrito pelo rei Davi, que também era pastor de ovelhas. Esse salmo é usado por Davi para descrever o relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos. Mas para isso é importante que a gente compreenda um pouco do cenário que Davi foi buscar para fazer esta comparação. Davi, como pastor de ovelhas, conhecia muito bem o significado de pastorear um rebanho de ovelhas. A primeira pergunta: como são as ovelhas? Ovelhas são animais frágeis e dóceis. Ovelhas têm algumas limitações, como a visão curta, por exemplo, o peso da lã, que faz com que os seus corpos não tenham muita velocidade, e também a necessidade que têm de serem cuidadas, porque são animais muito inocentes. O pastor, por sua vez, é aquele que cuida das ovelhas. E o cuidado precisa ser intenso, a dedicação precisa ser grande. O pastor é aquele que guia as ovelhas para lugares seguros, para as boas pastagens, para as águas tranquilas, pois as ovelhas também têm medo de se olharem na água. O pastor precisa encorajá-las, conduzi-las para lugares calmos e tranquilos para que elas bebam água. Precisa conduzi-las para as pastagens e quando elas se machucam e não conseguem andar, ele as carrega no colo. Com o seu cajado, ele tanto resgata quando elas caem no precipício, como também ele as conduz de volta quando elas querem se desviar do rebanho. Uma característica importante é usada por Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele fala que eu sou o bom pastor, eu, Jesus, sou o bom pastor. E aqueles que ouvem a minha voz são as minhas ovelhas. Um pastor de ovelhas, diferente de uma boiada, ele vai à frente do rebanho. Ele chama, e as ovelhas ouvem e reconhecem sua voz, e por confiarem nele, seguem, acompanham para os lugares que ele as conduz. Entendendo um pouco destas características, fica mais fácil aprendermos o relacionamento que a Bíblia nos mostra entre o cristão e Deus. Nós, como ovelhas do rebanho de Cristo, também somos frágeis, necessitados, também somos inseguros, precisamos do cuidado.
Davi entendia muito bem isso e por isso ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é confiança. E depois ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O cristão não teme nem sequer a morte quando ele sabe nos braços de quem ele está. A nossa vida não nos pertence. Nossa vida também não vai durar aqui para sempre. Mas se nós temos a certeza e a convicção de que somos ovelhas do rebanho de Cristo, então também temos a certeza de que Deus estará conosco em todos os momentos da vida e também no momento em que chegar a nossa hora derradeira desse mundo. E ele termina lindamente o salmo dizendo: e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Queridos em Cristo Jesus, este final de semana, o quarto domingo de Páscoa, é também conhecido como Domingo do Bom Pastor. Domingo no qual nós lembramos que Cristo, o nosso bom pastor, ele venceu a morte. Foi triunfante, foi vitorioso. E ele caminha ao nosso lado e nos conduz como ovelhas amadas do seu rebanho. E na sua imensa bondade, no amor que Deus sente por cada um dos seus filhos, ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Por isso, amados, ouçamos sempre a voz do bom pastor Jesus. Há nesse mundo muitas vozes, mas peçamos a Deus Espírito Santo que nos ensine sempre a discernir a voz do bom pastor. Jesus nos chama, nos convida, nos consola, nos anima e nos fortalece por meio da sua voz que está no Evangelho. Jesus, como nosso bom pastor, também nos convida diariamente ao arrependimento e a confiarmos no seu perdão. Creiamos sempre na graça de Deus. Que Deus, na sua infinita bondade, nos conserve sempre ovelhas do bom pastor Jesus, para que um dia também, pela misericórdia de Deus, possamos ser um só rebanho na vida eterna. Em nome de Cristo, o nosso bom pastor. Amém. Falemos com Deus em oração. Bondoso e gracioso Deus, nosso misericordioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por teres enviado Jesus Cristo, teu Filho, que deu a vida por nós. Obrigado por Jesus Cristo ser também o nosso bom pastor, aquele que nos conduz às pastagens verdejantes, que nos consola e que nos anima também nos momentos de dificuldade. Se tu, gracioso Deus, o nosso amparo em todo o tempo, se tu o nosso socorro em tempo de aflição. Perdoa os nossos pecados e fortalece a nossa fé. Olha por nós nesses momentos difíceis que estamos enfrentando e livra-nos de todo pecado, de todo mal. Livra-nos da doença, da morte e assim carrega-nos em teus braços de amor. Fica conosco, cuida de nós, teus filhos, e dá-nos a tua bênção por amor de Jesus. Amém. Fiquem na paz e na graça do Senhor nosso Deus. Um abraço.